Seja bem-vindo, eu sou o Henrique Girardi, nós somos dos Inconformados Teens, você que chegou aqui de paraquedas, é o melhor lugar para você estar. Hoje nós vamos estar dando continuidade na nossa série, o nome da nossa série é O que não te contaram sobre o seu smartphone, e nós já tivemos duas mensagens, a primeira foi com o Ivan sobre falta de foco, e a segunda mensagem foi com a Priscila sobre aprovação imediata. Essas duas mensagens estão aqui no nosso canal, você pode assisti-las. E hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito interessante também, que se chama excesso de informação. Excesso de informação e como isso afetou a nossa maneira de ler, a nossa leitura. E eu não sabia, né, mas hoje é o Celso acabou me dizendo agora há pouco, que hoje é o Dia Nacional da Literatura Brasileira. Então, sem saber dessa data, a gente colocou esse tema no dia de hoje. Todas as nossas mensagens sobre essa série do smartphone, elas estão baseadas nesse livro que vai aparecer para vocês aí. As 12 maneiras como o seu celular está transformando você, do Tony, um jornalista ali que trabalha lá com John Piper, no Desiring God. É muito legal esse livro, a gente recomenda que você compre, ele tem na Amazon R$25. Você torra dinheiro aí adoidado, muito mais do que R$25, você pode estar comprando o livro do Tony. Como você pode estar percebendo, eu estou pregando aqui, falando, trazendo uma mensagem, usando um iPad. Eu tenho aqui um smartphone que também tem o meu esboço aqui. E ele agora está servindo como um cronômetro, para não falar demais aqui. Como nós, que usamos a tecnologia, eu tenho roupas aqui, que são também coisas, avanços tecnológicos, eu tenho uma Smart Band. Como que nós que usamos tecnologia seríamos anti-tecnologia? Não faz sentido, a gente usa até ar-condicionado. Nós não somos anti-tecnologia e também não somos aqueles pró-tecnologia, que tecnologia não tem nenhum perigo. Se você parar para pensar na questão do pecado, tudo pode ser perigoso. Até ter esposa, até ter filha. Agora eu estou com a Cecília, eu posso fazer da minha filha um ídolo. Então, tudo pode ser perigoso. Então, nós não estamos aqui dizendo que somos anti-celular e nem também que somos pró-celular. Agora, tudo tem que ser high-tech. Não, nós estamos tentando trazer todos nós, inclusive os que falam aqui, para uma posição mais equilibrada. Uma posição de parar e pensar. Cara, será que esse meu smartphone não tem perigo? Será que meu comportamento está certo? É mais nessa linha que a gente quer falar aqui, de fazer a gente refletir. E hoje, nessa questão da moderação, do equilíbrio, nós vamos estar falando sobre como esse excesso de informação nos atrapalha e muitas vezes nos prejudica a maneira como lemos as coisas. Tá? A título de curiosidade, assim, de contextualização da época que a gente vive, tem lá no blog do YouTube, tá? Oficial, números oficiais. O YouTube publica a cada minuto, eu já estou aqui há 5 minutos falando, a cada minuto eles publicam mais de 500 horas de conteúdo. A cada minuto, mais de 500 horas. Em 4 minutos, eles já publicaram 2.000 horas de vídeo no YouTube. 2.000 horas. Tenta ficar por dentro dessas 2.000 horas. Você não vai conseguir, porque ela vai te engolir, né? Eu não consegui pegar o número certinho da Netflix. Eu ouvi o Gary Vee falando sobre a quantidade de filmes que a Netflix faz, não a quantidade de filmes que a Netflix publica na sua plataforma. A quantidade que ela para e faz o filme. Junta os atores e publica. Ele tinha falado um número de 70 filmes por ano. E a título de comparação, ele pegou outras produtoras, né, gigantes, lá de Hollywood, e ele disse que eles conseguiam publicar 5, 6 ou 7 filmes. Você tem noção disso? A Netflix publica tanto filme que o total dos outros filmes que as outras produtoras fazem dá 10% do total deles. Se 10%, 20%,
30% dos filmes que é fabricado pela Netflix for ruim, ainda assim é muito filme, entende? Então a gente tem essa enxurrada de informação à disposição da gente para a gente poder assistir. Aqui diz assim, ó, que no total, né, de filmes que tem na Netflix, dá cerca de 4.000 filmes para você assistir. Você tem noção disso? Também tem uma máxima, né, na era tecnológica, na era digital, que é uma máxima verdadeira, né, que a quantidade ela não é algo relativo, ou seja, quantidade é um número. Você consegue saber quem é mais ou menos por causa do número, né? Quantidade é uma coisa objetiva. A qualidade não. A qualidade é subjetiva. O que você acha bom, eu não acho bom. O que o outro acha ruim, eu não acho ruim, por exemplo. Só que se tem uma Netflix, por exemplo, que a gente está usando aqui, que publica muito filme, algum vai ser bom para você, ou algum vai ser bom para o outro. Tem mais chances disso acontecer. Por isso que a máxima é, faça bastante coisas na era digital. Por isso que a gente tem esse excesso de informação. Mas indo para o livro lá, que a gente tem como base, eu queria botar um slide para vocês, que diz assim, a produção textual média em e-mails e mídia social é estimada em 3,6 trilhões de palavras. Ou seja, o equivalente a 36 milhões de livros digitados todos os dias. A título de comparação, a Biblioteca do Congresso, que é lá dos Estados Unidos, reúne apenas 35 milhões de livros. Eu coloquei a conta aí, porque a gente fala assim, né? O que é 3,6 trilhões? A gente não sabe, a gente não tem ideia. Olha quanto, 12 zeros, tá? 12 casas, né? É 3,60000000000. 3,6 trilhões de palavras, não são letras, tá? Isso daria 36 milhões de livros. Então, são livros de 100 mil palavras. E dizem que em cada página cabem 300 palavras. Então, nós estamos falando de livros de mais de 300 páginas, tá? Livros de mais de 300 páginas. Ou seja, o texto que tu coloca no teu Instagram, o texto que tu manda no e-mail, vai entrando nessa conta. E eles somaram, né, claro, uma média, somaram todas as palavras que todo mundo produz num dia. E tentaram colocar isso como se fossem livros impressos. O número que dá de livros é 36 milhões. E eu coloquei também a imagem da Biblioteca do Congresso Nacional, que é de 1.800. Ela é a maior biblioteca do mundo. E já estão pegando conteúdos dessa biblioteca e disponibilizando num site por causa da busca pelo digital, de e-books e de PDFs. Então, esse é um mundo que a gente vive hoje. Esse bombardeio, obrigado, esse bombardeio de informação. E agora vem a pergunta. Será que tudo isso que a gente acabou de falar não tem afetado o nosso jeito de ler a palavra, o nosso jeito de nos relacionar com os nossos irmãos, o nosso jeito de amar Deus e de amar o próximo? Será que esse turbilhão, esse bombardeio de informações e de conteúdo não tem afetado? Hoje a gente vai ver que se você não sofreu nenhuma alteração, você é um extraterrestre. Você não é ser humano, você não é normal no sentido de não sofrer com tanta distração, com tanta notificação, com tanto vídeo novo, com tanto artigo novo, com tanta coisa super interessante nova, com coisa nem tão interessante, mas que tu quer dar uma olhadinha. Então, vamos pensar sobre esse tema, certo? Nós somos o povo da Escritura, o povo do livro, o povo da Bíblia, o povo que tem como Deus alguém que diz, está escrito. Lá em tal lugar está escrito tal coisa. Então, nós temos um modelo que é baseado no que está escrito. É claro que também no que é vivido. Nós não somos apenas letras. Nós não somos apenas leitura e pensamento. Nós somos ações também, obras.
Mas hoje nós vamos estar falando como essas letras baseiam a nossa vida, como a interpretação que você tem de um texto, seja da Escritura ou até de uma notícia que você lê errado, você toma decisões erradas, como que isso influencia a sua vida, baseados nos capítulos 4 e 9 do livro que a gente acabou de falar. Duas coisas, na verdade são duas coisas que eu queria dizer assim. Eu separei em 3 pontos os capítulos do livro do Tony, e os 2 primeiros, eles vão ser mais para a questão de leitura mesmo, seja da Escritura, seja de um site, seja de uma novela, num romance, né? Seja do que for ficção, vai estar mais baseado nisso. E o último vai ser específico para nós que somos cristãos mesmo. Não vou estar falando sobre qualquer tipo de leitura, tá? Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro ponto. Primeiro ponto, diante de tudo isso que a gente acabou de falar, que eu queria deixar aqui como instrução é: leia várias vezes o mesmo texto. Leia várias vezes o mesmo texto. Isso, para nós que... Ô Henrique, tu acabou de dizer, cara, são 500 horas de conteúdo a cada minuto. Como é que eu vou olhar 2 vezes? Eu olhei uma vez, já está bom. Eu já entendi. Olha, se eu te disser que tu não entendeu, talvez tu vai te ofender comigo. Mas provavelmente tu não entendeu. E tu precisaria ter olhado de novo, e ter pensado sobre aquilo, para depois dizer que você entendeu. Mas nós não estamos tão acostumados com isso. A palavra de Deus vai dizer assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o que ele faz? O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse texto está querendo dizer que o cara aqui do texto que era feliz, ele tinha o prazer dele em ficar pensando sobre um assunto, em ficar pensando sobre a lei, sobre a palavra, sobre algo específico que ele leu pela manhã e que ele passou o seu dia pensando naquilo e de noite ele ainda lembrava. Hoje, e eu sofro disso, você acabou de ver uma coisa, se você sair, eu já nem lembro do que eu vi. Porque as coisas são tão rápidas, o feed é atualizado a cada segundo, que fulano de tal fez tal coisa. Olhou a próxima, o que tu leu, acabou de ler, tu nem sabe. Porque tu só consegue lembrar daquilo que tu está olhando na hora ali. Esse é o nosso problema como sociedade nos dias de hoje. Nós não conseguimos nos focar, como o Iva falou, né? E ainda sobre essa questão de ler várias vezes e de ter repetição, o Spurgeon, que é um pregador muito famoso, se você não conhece o príncipe dos pregadores, diziam que ele lia, no mínimo, 50 vezes. Não é esse o slide ainda. O Spurgeon lia, no mínimo, 50 vezes o texto que ele iria usar na sua pregação. Você tem noção disso? Ele pegava, ele lia 50 vezes, ele montava o seu esboço, era semanal, né? Ele montava a sua pregação semanal, ele pedia para a sua esposa ler para ele o que ele já tinha lido 50 vezes, já tinha estruturado ele durante uma semana, para ele poder ter aquilo enraizado nele, penetrado no seu coração, e não só apenas sendo superficial, né? Só que daí, Henrique, tem que ler várias vezes. Mas os conteúdos são publicados a cada 1 segundo. Aí agora tu está dizendo que tem que ler 50 vezes. Não estou falando que tem que ler 50 vezes. Estou dando um exemplo de um cara que era de carne e osso igual nós e que fazia isso. Tá? Estou dando como exemplo. Eu não faço essa questão de ler 50 vezes. Estou dando como um exemplo. O grande problema nosso é os conteúdos que nós lemos, por exemplo, nas redes sociais, num feed de Instagram, por exemplo, tu não tem como ler 50 vezes. Por que não tem como tu ler 50 vezes? Porque o que tu acabou de olhar no feed não tem relação com o próximo post.
Então, como é que tu vai montar uma historinha? Como é que tu vai dizer o que aconteceu se o que tu acabou de ler não tem relação com o que tu acabou de ler? Entende? Não tem começo, meio e fim. Como é que tu vai conseguir ler isso uma vez, do começo ao final? Depois ler de novo. Com tanta coisa fragmentada na tua linha ali de texto. O Tony, lá no livro dele, ele dá um exemplo que você vai com certeza se identificar. Eu me matava de rir, porque é bem assim que acontece, né? Ele disse lá no livro dele que ele chegou em casa cansado do seu trabalho. Sobre essa questão de estar tudo fragmentado, né? Chegou cansado e ele pegou o seu Facebook em busca de diversão para esquecer do trabalho dele. Ele estava cansado. Aí apareceu a primeira coisa no Facebook dele lá. Ele olhou um vídeo de um gato que miava igual uma criança, chorando. Imagina um gato igual uma criança chorando, miando igual uma criança chorando. Depois que ele viu esse vídeo, ele viu um novo estudo, né, um artigo, sobre o controle de armas dos Estados Unidos. Depois disso, ele viu um teclado inovador para tablets. E depois ele leu uma história sobre uma última fofoca que estava relacionada às celebridades. Você consegue lembrar do primeiro ponto que eu acabei de falar? Do segundo? Do terceiro? A gente não consegue porque não tem relação uma coisa com a outra. O primeiro era um gato. O segundo era um artigo sobre controle de armas. O terceiro era uma oportunidade dele comprar um teclado para tablet. O quarto, uma fofoca relacionada às celebridades. O quinto item, 20 fotos de atores que envelheceram mal. Daí ele disse, esse aí apareceu, mas eu não olhei. O outro, uma notícia sobre um grupo de milícia que apareceu no Oregon, um estado lá dos Estados Unidos. Imagina assim, tu tá lendo quando vê, mais um grupo lá de traficante no Rio de Janeiro. O outro item, a Coreia do Norte aparentemente detonou uma bomba atômica para testar. Percebe? Nada tem a ver com a outra. Uma coisa não tem relação com a outra. Depois ele assistiu mais um vídeo viral de um triturador monstruoso que esmagava geladeiras, sofás, carros. Isso tudo com dentes metálicos. E por último, ele viu fotos de um amigo e de sua esposa de férias na Islândia. Você percebe sobre o que nós estamos falando, o que nós estamos expostos no nosso dia a dia? Esse tipo de coisa, tudo desconectado, tudo fragmentado. A primeira coisa que tu leu não tem nenhuma a ver com a do meio, que por sua vez também não tem nenhuma a ver com o final. Aí quando tu vai ler, e como o Ivan bem disse na primeira palavra dele, 3 parágrafos são textão. Mas se 3 parágrafos são textão, quando a gente vai pegar um comentário bíblico que é de 10.000 páginas, 1.000 páginas, o que é isso? Se 3 parágrafos é textão, um catatal desse tamanho de folha é o quê? A nossa geração nem sabe o que é livro desse tamanho. A gente está num emaranhado de coisa desconexa. Quando a gente vai parar para falar com a pessoa nem sabe o que é. A pessoa nem consegue parar e pensar por si própria. Ela está tão acostumada a receber texto, linha, e pensar com o cérebro do outro, que ela não consegue parar e refletir que não faz sentido o que ela está fazendo. E ele conclui seu pensamento dizendo, não fui edificado e nem servido, fiquei mais cansado com coisas desconexas. Ele diz, a distração nos nossos dias pode ser considerado como a obesidade mental. Ele está querendo dizer, nós estamos tão viciados em comer coisa pronta e ler texto aleatório, que é como se fosse um obeso, que quer comer coisa que outros prepararam. Os teens devem saber, para produzir um Reels da gincana, é uma trabalheira, porque tem que escrever o que tu vai falar, tem que gravar. Para produzir um conteúdo, para entreter outros, é uma trabalheira. O cara que desenvolve o FIFA, por exemplo, ou o Fortnite, vai ver se ele não é concentrado. Vai ver se ele não para e pensa no que ele está digitando ali, para quando tu apertar para a direita, o teu boneco não der um soco para a esquerda. Ele presta bastante atenção para te entreter. E tu é entretido, eu também sou. Eu gosto de jogar. A Cecília adora olhar o 3 palavrinhas. Mas vai ver se os caras do 3 palavrinhas não pararam, estruturaram o que eles iam fazer,
para depois gravar, para depois desenhar. É claro que eles fizeram isso. A pergunta é se a gente consegue parar para fazer isso. Parar para pensar. E mais, não sei se vocês prestaram atenção no relato dele. Diz que apareceu ali um teclado para tablet. Esse item, ele é desconexo? É desconexo da lista de itens que ele está visualizando. Mas esse item para comprar um teclado tem a ver com outro clique aleatório de outro dia que o Tony deu. Porque pegou no algoritmo e os caras falaram assim, ó, esse cara aí, ele tem interesse por teclado de tablet. Assim como, por exemplo, tu gosta de futebol, vai aparecer só Cristiano Ronaldo e Neymar e não sei quem batendo falta, porque é uma coisa que tu gosta de ver. Eu também gosto de ver, eu sei o que eu estou falando. Ou, por exemplo, a Jéssica gosta de coisa de balé, vai aparecer um monte de coisa de balé para ela, no meio de uma lista desconexa. Para que ela clique, para que ela fique ali naquele mundo tecnológico e digital e esqueça, sei lá, da filha, do marido, do problema que ela tem para resolver. Ou, eu estou falando dela, mas pode ser eu também. O problema que eu tenho no serviço para resolver, ou outra coisa. Porque eu estou entretido, ocupando a minha mente e ficando cada vez mais cansado. Mas como eu estou comendo, eu desligo o botão de estou cansado, preciso dormir. Esse é o mundo que a gente vive hoje. E tem uma frase do Schopenhauer sobre essa questão de ficar pegando toda hora o celular. Claro, ele não fala de celular porque era antes, né? Mas ele fala sobre livro. E ele diz assim, o meio mais seguro para não possuir nenhum pensamento próprio é pegar um livro nas mãos a cada minuto livre. Pegar um livro nas mãos a cada minuto livre. Essa frase parece meio truncada, assim, no sentido lógico, filosófico, talvez, mas o que ele está querendo dizer aqui é, se tu quer sempre ter a opinião do outro e não a tua própria, o teu próprio pensamento, aquilo que tu acredita que é correto, pega um livro na mão a cada minuto livre, que tu vai sempre estar pensando no que o outro escreveu. Agora pensa no teu celular. Pega o teu celular a cada minuto livre. Tu nunca vai pensar com o teu próprio cérebro. Tu vai sempre estar pensando com o cérebro de outro, que produziu aquilo que tu está lendo. Por isso que uma das maneiras de ler corretamente é ler várias vezes, como eu estou falando aqui no primeiro ponto, e ficar perguntando para o texto o que o texto está querendo dizer. Para que tu entenda o que o cara que escreveu aquela mensagem queria que tu entendesse. Porque se tu apenas lê uma vez, entendi, não entendeu coisa nenhuma, tu começa a perguntar sobre aquele texto, a pessoa não entendeu. Porque ela não leu várias vezes para entender, repetidas vezes. Que tem a relação com meditar, né? Com ficar digerindo aquela informação. Eu tenho um exemplo lá do serviço, que eu trabalho com tecnologia, né? Com TI, com tecnologia da informação, e a gente tem uma solução lá que você está no seu computador, clica num botão e essa informação vai para o celular de uma outra pessoa, né? Ou seja, clica, a informação vai para o celular de outra pessoa. Aí, desculpem, né? Mas eu nunca achei que ia falar isso, né? Nós que somos do TI. Eu não era muito apaixonado pelo TI, agora estou gostando. A gente chama essas pessoas de usuário. Provavelmente você é um usuário, porque não é a maioria que trabalha com TI, né? A gente fala, usuário é brabo, né? Porque o usuário ele tem esse comportamento que a gente está acabando de falar aqui. Ele não lê. Aí tem uma mensagem que aparece assim. A pessoa clicava, aparecia uma mensagem. Você não pagou a fatura. Essa era a mensagem. Você não pagou a fatura. Aí a pessoa dizia o que para nós? Tem erro. O sistema de vocês está com erro. Aí a gente ia olhar a mensagem. O erro é que vocês não pagaram a fatura. Tipo assim, tá ali, tá escrito, mas a pessoa não vai ler. Tá com erro? Era para funcionar e não funciona? Eu estou querendo dizer que a pessoa que relata isso deveria saber que existe um processo financeiro, não estou falando isso. Eu estou falando só que é uma coisa tipo assim, tu é alfabetizado, tu tem ensino fundamental, tem ensino médio, tu consegue ler se tu parar para prestar atenção. Mas é mais fácil eu tomar um erro e dizer que foi culpa do outro, sendo que a pessoa nem leu
o que está escrito na tela ali. E se a gente for ver o nosso comportamento, por exemplo, quando aparece aquele monte de cláusula no contrato, estou falando online, né, que tu li e aceito todos os termos. Eu li e aceito, confirmar. Esse é o nosso comportamento. A gente não vai ler. E daí, se tiver alguma coisa errada no meio daquele monte de negócio ali que tu aceitou, depois tu vai ter que recorrer. E essa é a nossa geração. Leu uma vez, entendi, aceito. Então, quando aparecer algo para você, seja no seu feed, seja na palavra de Deus, pelo amor de Deus, na palavra de Deus, leia várias vezes, pergunte para quem sabe mais, vá atrás, tente entender o que o texto bíblico está querendo dizer para você. E, fora texto bíblico, tenha paciência, leia várias vezes até você entender. Não diga que você entendeu se você não entendeu. O segundo ponto, o primeiro foi, leia várias vezes, né? O segundo é, leia devagar, sem pressa. Isso, de ler devagar, sem pressa, é quase que tipo assim, tu não está no século XXI, né, Henrique? Tu falar para nós sem pressa, tudo é com pressa, tem que ser para agora. A gente também tem uma palavra aqui nos Teams. Eu até fui ver quantas visualizações tinham, né? Acho que tinha 100 e poucas. Que acho que foi uma época que estava tipo feriadão, sabe? A mensagem é por que não agora? Muito antiga, deve ser umas 2, 3 semanas atrás. Muito velha. Se olhar aquilo lá é perda de tempo. É mais ou menos assim que a gente pensa, né? Claro que eu estou falando de maneira irônica aqui. Sobre o nosso comportamento de para agora, tem que ser agora. Milésimos de segundo afetam as compras das empresas porque os usuários não têm paciência no site. Assiste lá, por que não agora? Leia devagar e sem pressa. A palavra de Deus vai dizer em Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. Eu já me peguei várias e ainda me pego olhando para pessoas que eu admiro, que são mais velhas do que eu, ou também da mesma idade, que já leram muito mais do que eu. E me dá aquela coisa de, mas se eu pudesse ficar só lendo, mas talvez eu conseguiria ler mais. Claro que eu estou dando desculpa, que eu poderia ler mais em casa. A Jéssica fala que eu leio bastante nos tempos que eu tenho para ler, mas eu ainda sempre fico naquela coisa, mas eu poderia ler mais, de me dedicar para a leitura, né? E também eu demoro muito para entender, então eu tenho que ler várias vezes, né? Então, às vezes, acaba demorando muito. Então, eu olho para as pessoas que são meus pontos de admiração, me dá uma crise, porque eu quero poder conversar com essas pessoas, sabe? Quero ter o conhecimento que essas pessoas têm e o nível de maturidade que elas têm, do entendimento que elas têm. Mas eu já entendi que eu estou num processo e eu tenho que esperar, eu tenho que, sem querer pular os degraus, né? Pular, até tem um meme, né, da escada, querer avançar assim, a perna lá em cima. Eu sei que as coisas não são assim, tudo tem o seu tempo. E a mesma coisa eu digo para você, adolescente, tenha paciência, você está num processo de aprendizado. Não é porque você conseguiu entender um vídeo de 5 minutos ou um post lá que fala sobre determinado assunto, conseguiu entender, eu falo entre aspas, né? Que você agora sabe, que você agora é o oráculo desse assunto. Provavelmente não, provavelmente tu leu errado, provavelmente tu não entendeu. E tu vai ter que ler de novo. E tu vai ter que ler devagar, palavra por palavra, para montar a tese do que aquilo está querendo dizer na tua cabeça e conseguir defender aquela tese numa roda de conversa quando alguém te perguntar alguma coisa. Não saia dizendo ou copiando e colando coisas que você nem faz ideia do que significa. Saiba que você precisa se concentrar e separar um tempo para entender aquilo. Ainda no livro do Tony, ele vai dizer, citando David Brooks, que é um cara que é jornalista do The New York Times, o Brooks vai dizer assim, a leitura lenta e pensar por si significa que você não está preocupado com as partezinhas do que tu está lendo. Não, tu está preocupado com como que todas essas partes montam o quebra-cabeça.
Entende? Ele está dizendo assim, nós somos um mundo fragmentado, feed picoteado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A leitura lenta de uma tese, ou de uma história, ou de uma narrativa, tu vai ter que pegar, botar ela na tua frente e ler com calma tudo e depois dizer como que tudo isso se encaixa. Para fazer isso, você vai ter que separar tempo. Você não vai poder ler apressado. Você vai ter que olhar devagar, ler, se perguntar, eu entendi o que esse cara está querendo dizer aqui. Tá, agora eu vou para o próximo. E depois, quando tu leu tudo, tu parar e conseguir montar todo o quebra-cabeça do que você leu, todo o sistema, né? Você se preocupa em como isso se relaciona com aquilo outro, lá do começo. Ou como que isso que está aqui no fim se relaciona com uma parte do meio. E você vai montando uma lógica e um sisteminha ali para conseguir entender a ideia do autor que você está lendo. E várias vezes, quando ele vai dando essas dicas, ele fala, você precisa ter tempo, você precisa ter tempo, você precisa ter tempo. Porque tudo vai refletir na pressa de tentar ler rápido e ler errado. E ele é um leitor profissional, né? Ele vive disso. O Tony daí vai dizer que ele é um amante de tecnologia, né? Ele é um cara que gosta muito de smartphone, ele usa muito o iPhone na Apple. Ele gosta muito da tecnologia e ele fala assim, não é que o problema é que o texto está no smartphone. Esse não é o problema, é o mesmo texto. Eu leio com certeza mais a Bíblia no meu smartphone do que a Bíblia no papel. Com certeza, tenho certeza disso. Eu leio mais a Bíblia no meu smartphone do que a Bíblia no papel. O problema não é o smartphone. O problema é que o nosso comportamento, quando a gente está lendo no smartphone, é passar o dedo rápido para cima. E isso aqui que o nosso cérebro acostumou a fazer, seja no smartphone ou no iPad, quando vai subindo assim, você está demorando muito nessa página. O nosso cérebro diz para nós mesmos, né? Mais rápido, mais rápido. Quando, na verdade, nós deveríamos fazer como um livro de papel, que você abre uma página e você não tem pressa para passar para a próxima página. Você para naquela página e tenta entender aquela página. E depois você folheia a outra página. É mais ou menos isso que o Tony vai defender. Nós não somos bons em nos debruçar no texto digital. A pergunta é, um dia seremos? A resposta está indefinida porque daí seria só um cara que conhece o futuro, né? Nós devemos ter mais atenção na hora de ler mais devagar e, como a gente falou antes, ler várias vezes. Tem uma frase, eu botei no slide, muito legal do Nicholas Carr, ele também é um leitor profissional e ele diz assim, antes eu era um mergulhador no mar de palavras. Agora, na era digital, eu deslizo na superfície como um cara em um jet ski. Olha que legal essa analogia que o Nicholas faz, que ele vai dizer assim, aí tem a imagem, né, que fica a pergunta, né, você está mais para mergulhador ou mais para um cara de jet ski no mundo dos textos? Qual que é a sua posição? O Nicholas vai defender que antes da era digital ele conseguia dar conta de mergulhar no mar das palavras. Ele conseguia ir onde ninguém ia, porque não era um mar tão grande de palavras. Depois que entrou e estourou a era digital, é tanto texto, é tanta palavra, é tanta coisa para ler, que o máximo que ele consegue é dar uns toquezinhos na superfície com o seu jet ski. Ele está dizendo que esse comportamento de só passar mais rápido, mais rápido, mais rápido, é como se fosse um homem com um jet ski tocando na ponta da água, sem nenhuma profundidade, somente na superfície. Que legal essa analogia. E fica para nós a pergunta, né? De que lado que nós estamos? Somos mergulhadores no texto ou somos como um cara de jet ski? O Trip Lee, que é um músico lá dos Estados Unidos, acredito que ele seja dos Estados Unidos, ele diz assim, em entrevista com o Tony estava levantando informações para escrever o livro, né? Ele diz assim, Tony, quanto mais tempo eu leio tweets de 10 segundos, que eu fico me acostumando com isso, ou navegando em artigos aleatórios, mais isso afeta a minha atenção, enfraquecendo os músculos que eu preciso para me focar e ler as escrituras sagradas por longas horas. Ele está dizendo, eu condiciono meu cérebro
a passar rápido em frases, e quando eu tenho que parar para focar em frases também, que são muito mais importantes do que aquelas que eu estava lendo, eu não consigo parar e me concentrar, porque eu já me acostumei a apenas passar o dedo, como um cara de jet ski, e não entender nada do que eu estou lendo. Nós perdemos a nossa capacidade de parar e refletir profundamente sobre algo que a gente está lendo, ou imaginar, né, sobre aquilo que a gente está lendo, ter prazer naquilo que a gente está lendo, exercer o nosso intelecto, pensar naquilo que a gente está lendo, refletir, meditar e chegar a conclusões próprias, né, conclusões que Deus tem conosco, né, falando do nosso relacionamento com Deus, algo que Deus nos revela e que a gente pode conversar com os nossos irmãos e ser edificado mutuamente, né, entre os irmãos. A gente perde essa habilidade. E sobre essa questão da pressa por ficar atualizado por cada notícia que sai, por cada coisa que sai, o Tony vai nos exortar dizendo que não se enganem, o livro mais importante da história, ele é antigo. E você não entender esse livro afeta a sua vida hoje e a sua vida na eternidade. Então você tem que levar a sério a leitura das Escrituras, porque isso não tem nem como colocar em palavras o valor que tem você não entender o que a Escritura diz. Daí fica um alerta, né? Um alerta. Nós acabamos sofrendo de uma doença que ele chama, um vício, né? Que é neofilia, que é o vício por aquilo que é novo, sobre qualquer informação nova que seja dos últimos 5 minutos. A gente acaba viciando o nosso cérebro a ter coisas novas, frescas. E qualquer coisa, seja uma mensagem de 3 semanas, de 2 semanas atrás, é algo velho. É algo que perdeu o hype, perdeu. Agora não tem mais relevância para mim. E sobre essa questão de ler apenas uma vez e entendi, ou ler rápido e achar que entendeu, eu tenho um exemplo para dar. Eu queria que vocês prestassem atenção bastante, que é uma história que aconteceu entre mim e o Rafaelzinho, num grupo que a gente tem, que o pessoal estuda teologia, né? Eu sou o único ali que estou perdido naquele grupo. O que aconteceu, tá? O pastor Gilberto falou uma palavra em grego aqui no púlpito. Ele falou a palavra tetelestai. E essa palavra, está consumado, né, em grego, era uma palavra que a gente já tinha conversado entre nós nesse grupo do WhatsApp. E daí eu peguei aquela palavra que o pastor Gilberto usou na pregação, coloquei no Google, né, está consumado em grego, coloquei assim. E daí veio, quem veio por número 1? O Wikipedia, né? Veio ali o retorno da resposta. Copiei o significado, não, a palavra em grego mesmo, de tetelestai, que estava ali naquele resultado, e colei lá no WhatsApp, nosso grupo, e falei, o pastor usou essa palavra, está consumado, né? Aí passou um tempinho, o Rafaelzinho pegou e botou assim, botou a palavra correta e botou uma piscadinha, né? Tipo assim, a palavra que tu pegou não tem a ver com o que tu está querendo. E daí eu, que rateada, né? Fiquei triste, eu sou pouco orgulhoso, né? Aí eu fui aonde eu realmente sei, no acesso que eu tenho, qual que é a palavra no grego. E daí eu peguei a palavra e disse, Rafa, o que tu botou não é isso que está lá. Daí ele falou assim, tu tá querendo teimar comigo? A palavra que eu coloquei é o verbo, eu não coloquei conjugado como Jesus falou, né? Tipo assim, eu estava errado e ainda queria corrigir ele, né? Aí, a conclusão que a gente chega é que hoje as informações elas estão muito fáceis na internet. Tu dá Google, tu acha as informações. Mas será que essas informações são verdadeiras? Será que é mesmo o que tu está lendo ali? Agora ainda na tribo, agora faz meia hora que a gente estava na tribo. Os guris falando sobre o Flash ser mais forte do que o Superman, né? Daí eu, nunca tinha escutado essa tese, né? Daí eles falando que era com relação à velocidade. Eu falei, vou pesquisar. Daí eu fiz umas 2, 3 perguntas e já ficaram, tipo, por causa que eles estavam usando o conceito de física, né?
Tá, não, eu nunca ouvi essa tese, eu não estou dizendo que eu estou certo, só quero que vocês me respondam minhas perguntas. Mas já botou em xeque aquela certeza que eles tinham. E eles falaram com convicção, tipo eu. Essa é a palavra está consumado. Aí o Rafa chegou e disse, não, não é. A palavra que é tetelestai é essa aqui. Daí eu não sei como é que é o nome da palavra no verbo que ele colocou, né? Mas daí conjugado seria tetelestai, né? Então, a grande orientação é tenha calma. Tenha certeza de que você leu e entendeu. Leia novamente, cheque, fale com pessoas que realmente saibam sobre aquele assunto, para que você não seja um papagaio que fala besteira e nem sabe do que está falando. E o último e terceiro ponto, para a gente finalizar, é assim, relacione-se com o autor da Bíblia e da história. Relacione-se com o autor da Bíblia e com o autor da história. Meus irmãos, o ponto principal para nós é que o projeto que Jesus nos deixou, a missão que Jesus nos deixou, envolve o ensino, envolve ler, envolve ensinar pessoas sobre aquilo que está escrito. Se a gente for nessa linha de pensamento da era digital, de que o negócio é quantidade, não qualidade, por exemplo, que é uma máxima, e é verdadeira no mundo digital. Se a gente tentar usar essa máxima com o nosso relacionamento com Deus, não vai dar certo. Porque o nosso relacionamento com Deus ele precisa ser singular, precisa ser único, ele precisa ser específico, ele não pode ser generalizado. Ele não pode ser uma coisa a bangu, uma coisa rapidinha, uma coisa que não tem começo, meio e fim, uma coisa que não tem nem pé nem cabeça. É um processo que Paulo vai dizer, né? É semeado, é regado e é colhido. Jesus vai nos comparar com árvores para dar fruto. Então não tem como uma coisa de uma hora para outra acontecer. As coisas são progressivas, elas são dentro de um processo. Então, a missão que Jesus nos deixou de ir pelo mundo ensinando as pessoas a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, é uma missão que passa por ler as Escrituras, passa por orar sobre aquilo que a gente está lendo, passa por meditar sobre aquilo que a gente está lendo, passa por parar e pensar. Eu li, eu não entendi, eu vou ficar pensando sobre aquilo que eu li, eu vou conversar, eu vou perguntar, eu vou buscar aprender. É por meio disso que os nossos corações são transformados. É por meio da leitura de carreirinha, um versículo após o outro, que a gente vai construindo o nosso entendimento sobre quem é Deus, sobre quem é Jesus, sobre o que é a igreja, o que é a nossa vida, por que estamos aqui. Tudo isso está ali. E se você desprezar as Escrituras, você não vai ter um entendimento do passado, um entendimento do que está acontecendo agora e do que irá acontecer. Você vai ficar completamente perdido. Vai ter uma mensagem, se eu não me engano é o Renan que vai ministrar, que fala muito sobre nós estarmos perdidos no tempo devido a essa enxurrada de coisas que vem acontecendo na era digital. Palavras do Senhor Jesus, em João 14, ele vai dizer, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. A gente sabe que todos os livros da Escritura falam sobre Jesus. A palavra de Jesus são todos os livros que estão na Escritura. Então nós temos uma referência de que a gente tem que guardar aquilo que está ali. Que nós devemos saber o que acontece desde o começo, desde o Gênesis até o Apocalipse. São palavras de Jesus que nós devemos considerar seriamente. E interessante pensar também com essa questão digital, que está muito relativizado, né? A questão do amor. Você não precisa mostrar para a pessoa que você ama ela. Se você apenas dizer, se você apenas escrever, se você apenas fazer um Reels, botar um Stories, botar um post no teu
no Instagram, isso já é prova de amor por alguém. Só que Jesus está colocando coisas que é tipo assim, ó, você me ama? Assim como ele fez com Pedro, né? Você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Imagina se Jesus falasse assim, você me ama, Pedro? Aí Pedro, sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Tá bom. Você percebe que não tem profundidade nenhuma? Não tem. O que eu faço com isso? Você me ama, Pedro? Sim, o Senhor sabe que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Ele está dizendo, faz isso. E você vai estar dizendo que você me ama. A nossa geração, a minha geração, ela não está disposta a obedecer. Não, eu faço o que eu quiser na minha vida. O mundo em que a gente vive hoje, que a gente não pode ser conformado, né? A gente tem que ser inconformado, não quer ouvir que você tem que fazer algo, mostrar e revelar naquilo que tu crê em obras. Obedecer, dar fruto daquilo que você crê. É até politicamente incorreto dizer isso, mas é o que Jesus está falando. Se alguém me ama, vai guardar a minha palavra. Ou seja, vai me obedecer. Vai pegar a sua Bíblia e vai ler. Vai orar. Vai viver em santidade. Vai fazer o que eu falo na palavra. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Sobre se alguém ama Ele, tem que fazer algo. E sobre ainda o que devemos guardar, eu coloquei no slide, que é um trecho do livro, diz assim, toda a nossa fé é construída sobre um livro. E dentro desse livro, há 66 livros menores. Nossa vida espiritual é alimentada por livros dentro de livros. É por isso que é muito importante você parar e pensar, será que esse bichinho aqui, que vibra e que faz plim, plim, que te distrai, que dá uma notificação, eu fiz o barulho da Globo aqui, né? Mas é dá um aviso. Será que ele não está influenciando o seu relacionamento com Deus? Será que ele não está influenciando o seu relacionamento com a sua família? Será que ele não está influenciando a sua escola, o seu trabalho para quem trabalha? Será que essas distrações não estão nos tornando obesos por coisa pronta e a gente não para pensar em como resolver as coisas? Será? Desses 66 livros que nós temos, de Gênesis a Apocalipse, em 2 Timóteo vai dizer que toda a Escritura, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus e útil para o ensino. Se Jesus nos deixou o ensino de guardar todas as coisas, passa por saber o que está nesse livro, na Escritura. E é com tristeza que eu falo, mas eu sei que é uma verdade. Nós temos feito estudos bíblicos aqui nos Teens. Nós temos lido a palavra de Deus, versículo por versículo, estudando e tentando ensinar aquilo que a gente sabe, falando com pessoas mais velhas para tirar dúvidas quando a gente tem. Eu, o Madeira e o Mateus, a gente tem feito isso, a gente está lendo o Evangelho de João, e a gente já leu uns 12 livros da Escritura, dessa forma, versículo por versículo. E o que me chama a atenção é que quando a gente vai lá ver as visualizações, adivinhem quais os vídeos que mais têm visualizações. São os vídeos sobre a introdução do livro. Você sabe por quê? Porque na introdução do livro, e eu não estou nem falando dos teens, eu estou falando que outras pessoas entram para assistir somente a introdução. Porque na introdução, a gente está usando a Bíblia de Estudo NAA, né, como base, dá um panorama de todo o livro. Entende? Então eles pegam um vídeo de 20 minutos sobre a introdução do livro e saem dali dizendo que já sabe sobre o livro. Só que o livro é feito de desenvolvimento e conclusão também, não é só introdução. Mas a nossa geração, e eu falo porque eu sei do que eu estou falando, só quer resumo. Só quer, até eu tenho que às vezes pegar o esboço e ficar tirando coisa, porque tem muita coisa, e daí daqui a pouco fica complexo e a pessoa não entende. Porque resume rápido, seja objetivo. Quando, às vezes, eu me deparo lá no serviço, às vezes, né, tem problema que tu não consegue botar numa frase. Tu tem que contar a historinha. Aconteceu isso tal dia, depois aconteceu aquilo, depois aconteceu... Por mais objetivo que tu seja, que eu me considero uma pessoa
para algumas coisas bem objetivas, outras não. Tu não consegue ir direto ao ponto, tem que contar a historinha. A pessoa já acha que tu está querendo enrolar ela. Não é, faz parte, tu precisa ter essa informação, senão tu não vai conseguir resolver. Mas essa é a nossa geração. E tem outros adolescentes que nem sabem que existe estudo bíblico. Nem fazem ideia como seja. Não tem nem interesse de querer ver como é. Ver, não estou falando participar. Entrar e sair, só dar uma olhada. É um ponto de alerta para a gente, se a gente está levando a sério aquilo que a gente diz crer. E a conclusão é, está no slide também, estamos sendo acostumados com coisas fúteis, triviais, superficiais, tudo rápido. Quando o nosso Deus é completamente o oposto. Ele se revela importante, único, profundo, calmo e sem pressa. O nosso Deus é um Deus organizado. O nosso Deus é um Deus que não vai se deixar levar por 500 horas de vídeo no YouTube a cada minuto. A nossa escritura ela é antiga, mas ela não é não relevante. Ela é extremamente relevante. É ela que está norteando tudo que eu estou falando aqui. E eu tenho certeza que isso é relevante para a sua vida, porque ela parte de amar a Deus e de amar o próximo, como a si mesmo. Então, que a gente possa parar, pensar na época que a gente tem vivido e colocar isso em prática. Como que a gente pode colocar isso em prática? Leia várias vezes. Leia devagar. E se relacione com Jesus. Separe um tempo para entender quem é Jesus. O que você faz aqui na Terra, nesses dias? Qual o seu propósito? E você vai ter a sua vida transformada. Sobre ler a Escritura, eu tenho anotado, por isso que eu não costumo vir com Bíblia de papel aqui, eu sempre uso só o iPad. Eu trouxe a minha Bíblia, que eu tenho há bastante tempo, e aqui tem uma anotação do Juliano, nosso missionário que era de Honduras e agora está no México. E uma vez, num retiro de jovens, ele deu uma instrução, e eu anotei nessa Bíblia aqui, que é, quando você for pegar a sua Escritura, a Bíblia, para ler, ele diz assim, separe um tempo específico. Por exemplo, nós lá em casa, eu e a Jéssica, a gente faz sempre de manhã cedo, 6h30 da manhã. Quando a gente acorda, a gente já pega a Escritura para ler. É receita de bolo? Não, você pode colocar o horário que você quiser, mas tenha um horário específico. Coloque na sua agenda. Número 2. Número 1, ó a falta de foco. Tempo. Número 2, observe o texto, interprete o texto e aplique no seu dia a dia. Anote aquilo que é principal do que você está lendo e fique refletindo sobre o dia, de dia e até de noite, né? A palavra de Deus vai dizer. Após você fazer isso, ore, seja específico. Tem uma mensagem também muito antiga, deve ser 2 semanas atrás, ou semana passada, do pastor Gilberto, sobre ser específico na sua oração. Ore específico sobre as coisas que têm acontecido na sua vida. Peça a direção de Deus sobre coisas específicas, para que Deus possa te responder de maneira específica. E, por último, o Juliano disse, compartilhe aquilo que você aprende. Isso vai gerar a cobrança dentro de você, porque você vai estar pregando e a palavra prega para nós também, e vai puxar assunto com as pessoas e você vai ter a oportunidade de evangelizar elas para a glória de Deus e para cumprir o ID de Jesus. Amém? Então, separe um tempo, interprete, ore e compartilhe. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos aí na sua casa. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que traz, Deus, a instrução necessária, a orientação necessária, para que a gente viva de maneira melhor neste mundo tão agitado. Nós te pedimos, Deus, que não seja apenas uma reflexão, mas que isso chegue ao nosso coração e transforme as nossas vidas. Essa nossa oração nos protege, nos livra do mal, nos ajuda, Deus, a tomar atitudes que façam com que a gente seja mais sábio nos nossos dias. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor. Essa é a nossa oração. Amém. Antes de terminar, eu queria ler uns anúncios rapidinho aqui. Hoje, aqui nos Teams, é o último culto que a gente tem online, né? Somente online. Na semana que vem a gente vai estar aqui presencial, tá? Seguindo todos os protocolos, distanciamento e tudo mais. Até
outra ordem. Ou, querendo o Senhor, que a gente volte definitivo e não precise mais voltar somente para online. Então, semana que vem, nós vamos estar aqui. Graças a Deus, porque olhar essas cadeiras aqui dá um nervoso na gente, porque a gente não consegue olhar no olho de vocês. Às 18h30, teremos as nossas tribos aqui, presenciais, tá? E às 19h, o nosso culto, como a gente tem feito. Agora, depois que eu terminar de falar, vai ter um desafio da gincana, das tribos, lá no Instagram dos Teens. Então, acompanhem lá o Instagram dos Teens. Pessoal, foi um prazer ter vocês aqui. Se você não nos conhece, quer nos conhecer mais, entre no Instagram dos Teens, mande um direct, nós vamos falar com você. Tá bom? Uma boa semana, que Deus abençoe a todos. Fique com Deus.